meus amigos e minhas amigas de Pernambuco e do Brasil. Estamos começando mais um Debate na Nova. Hoje nós vamos falar sobre o papel do Poder Legislativo Municipal na retomada do desenvolvimento econômico. Nós vamos falar sobre tudo isso no debate de hoje. Vamos abrir a partir desse momento o telefone, o WhatsApp, para que você possa fazer perguntas e participar do programa. É o 995059441. Mas eu quero apresentar inicialmente o nosso companheiro Edmar Lira, que é jornalista, blogueiro, né, que vai nos ajudar no programa. Boa tarde, Edmar. Prazer e uma honra tê-lo aqui. Boa tarde, Pedro Paulo. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Nova. É uma satisfação poder estar de volta ao Debate na Nova. Bom, eu também quero cumprimentar você que nos acompanha em todo o estado de Pernambuco, aqui no Recife, na região metropolitana, no canal 22.1. Você que está em Caruaru, no canal 31.1. Garanhuns, no canal 25.1. Arco Verde, no canal 22.1. Em Limoeiro, estamos chegando agora a Limoeiro também, no canal 22.1. A você que está em Vitória de Santo Antão, no canal 22.1. Muito obrigado, boa tarde para todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Quero chamar aqui o nosso convidado de hoje, né, o presidente da Câmara de Vereadores do Recife, Romerinho Jatobá. Por favor, doutor Romerinho, né, seja bem-vindo ao programa. Né? Esse é um programa que com certeza desperta a atenção de todos nós, porque de uma forma ou de outra, presidente, nós estamos numa expectativa danada com essa retomada do desenvolvimento. As empresas estão se organizando, os órgãos públicos estão se organizando, a gente vê uma aceleração da vacinação. Aqui em Recife, o prefeito da cidade já anunciou que já começou a fazer o registro, o cadastro de quem tem mais de 2 anos, né, para poder ser vacinado. Eu acho que é inédito isso. São Paulo, eu estava vendo, comemorando a vacinação dos adultos no viradão que eles fizeram lá. Em Recife, com essa perspectiva, nós vamos muito mais além. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Edmar Lira. Prazer enorme estar participando. Realmente, Recife está bem avançado, né, com relação ao Brasil. O prefeito do campo está acertou bem o aplicativo Conecta Recife. Esse aplicativo está nos estimativos de quantas pessoas serão vacinadas por faixa etária, e aí ele conseguiu avançar, além de toda a organização, de não ter fila, de se vacinar na hora agendada. Então, o Recife deu um show, está dando um show no quesito de vacinação, e a gente espera que muito em breve, né, possamos viver dias normais, com toda a população adulta vacinada e também com as crianças e adolescentes vacinados, que dá uma segurança maior na nossa saúde. Essa do aplicativo realmente foi show, né? Porque não é que você tenha folga na hora que vai receber a vacina, não. Você enfrenta uma filinha, mas é uma coisa bem aceitável. Até porque o processo é muito rápido da vacina, né? O processo é rápido e você vai no horário agendado. Eu vi que logo no início da questão da vacinação, o ex-presidente Michel Temer passou mais de 2 horas na fila para se vacinar. Então, eu estou falando aqui com o ex-presidente Michel Temer, porque foi o que noticiou na época. Mas, com certeza, os cidadãos de São Paulo eles também passaram esse tempo ou até mais. Então, Recife, eu acredito que ninguém tenha passado mais de 10 minutos na fila para se vacinar. Então, é muito organizado. Tem a questão dos drive-thrus e tem a questão dos postos de vacinação também. Então, acho que a gente está acertando muito. O prefeito está de parabéns. O senhor já vacinou, presidente? Minha primeira dose. Fazem uns 20 dias. Aham. Bom, nós vamos no intervalo já? Então tá, eu vou no intervalo, eu ia perguntar aqui para o nosso Edmar uma questão, mas depois do intervalo a gente volta com o programa. Sai daí não. Alô, amigos da TV Nova, aqui é o Hugo Esteves. Eu quero convidar você a assistir a reprise do nosso Talk Hugo, o nosso podcast, de segunda a sexta, às 11h30 da noite. Espero por você. Ainda estamos vivendo momentos de incertezas. Dá até uma enorme vontade de voltar no tempo. Ou de passar mais rápido. Para um tempo onde não existam máscaras. Onde se possa abraçar, tocar na mão, ver os amigos. Sim, a gente sente o que você sente.
Porque mais que um jornal, somos feitos por pessoas como você. E a nossa missão sempre foi essa: fornecer informação que você possa confiar, seja no jornal impresso ou em qualquer outro formato. Por isso, a Folha de Pernambuco está presente em vários canais. Tem um portal de notícias moderno, dinâmico, fácil de navegar, trazendo diversos conteúdos, além de serviços que vão facilitar sua vida. E claro, deixando você a par das principais notícias de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com transparência e verdade. Afinal, não há mais espaço para incertezas. Folha de Pernambuco. Se é fato, é Folha. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Tem coisa que não pode ficar para depois. Mais de 10 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Para eles, há uma outra pandemia dentro de casa. A pandemia da fome. Não deixe para depois. Saiba como ajudar hoje. Acesse lbv.org. Diga sim. Alô, alô, Pernambuco! Alô, TV Nova! Agora é comigo! E agora é comigo também, Aderval. De segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, aqui na TV Nova, com muitas notícias sobre o futebol pernambucano. Você não pode perder. De segunda a sexta, 20 horas. Coloque na sua agenda. Jogo certo na TV Nova. É Pernambuco no ar. Estamos de volta com o Debate na Nova, aqui pela TV Nova Nordeste. Hoje recebendo com muito prazer e honra Romerinho Jatobá, atual presidente da Câmara de Vereadores do Recife. Aliás, deixa eu apresentar um pouquinho do perfil do nosso presidente, né? Está no seu terceiro mandato como vereador da capital pernambucana, foi secretário de Habitação na primeira gestão de Geraldo Júlio e na legislatura passada ocupou a primeira secretaria da Casa José Mariano, né? Uma pessoa que conhece bem, né, o desenvolvimento da casa e entende bem o papel do Legislativo Municipal num momento difícil de pandemia como esse, né, presidente? Verdade, Paulo. Nós estamos no terceiro mandato, né? Já deu para aprender os caminhos da Câmara, as soluções. Tivemos a vivência da parte administrativa toda da Câmara. Hoje estamos ocupando o cargo de presidente, com o apoio dos colegas vereadores e vereadoras. A gente tem dado um ritmo mais acelerado de trabalho, né? Eu acho que essa é uma consonância da voz do povo. A gente precisa fazer com que o legislativo ele produza, ele entregue, ele esteja de acordo com a vontade popular. Isso é o mais prazeroso do nosso trabalho, é poder entregar, fazer entregas. Eu uso muito no meu lema de campanha que a gente tem o principal objetivo é dar mais qualidade de vida aos recifenses, sobretudo aqueles que mais precisam. E é com isso que a gente está tentando implementar um novo ritmo na Câmara, um ritmo de muito trabalho. Esse ano nós batemos alguns recordes, fizemos a sessão mais longa da história da Câmara, tivemos o primeiro semestre com mais trabalhos legislativos da história da Câmara. Para se ter uma ideia, nós aprovamos cerca de 6 mil requerimentos no primeiro semestre dessa legislatura, enquanto no ano passado, em todo o ano, aprovamos mais de 8 mil. Então, nós quase que chegamos à marca que foi feita em um ano, em um semestre. Então, é fruto de muito trabalho, fruto de ajuda também. A gente tem uma legislatura muito boa e muita gente comprometida com a causa do povo do Recife e isso facilita o trabalho da gente. No final do bloco passado, nós estávamos falando sobre vacinação. Você já se vacinou, Edmar? Já também, consegui vacinar. Apesar de ser muito jovem, né, mas eu consegui já vacinar. E muito bom, o que ele estava falando é verdade, muito rápido, procedimento bem tranquilo, você vai lá, eu fui
drive-thru, no instante fui vacinado, sem muito problema, e tem sido uma referência, né? Você consegue ter a previsibilidade do dia, né, da questão das vacinas, facilita muito, o Conecta Recife ajuda muito nesse sentido, e não é à toa que a gente está aí com esse avanço, né, esse ritmo aí, já com 18 anos na capital pernambucana, é uma das cidades, né, das capitais que já chegaram a esse número, né, porque tem outras capitais que ainda não avançaram para essa idade. Então, isso é muito gratificante, sinal que a gestão está sendo feita, porque a quantidade de doses é a mesma, proporcionalmente respeitada para cada cidade. Então, tudo depende de gestão, né, da forma como está sendo conduzido. E isso tem sido um grande diferencial aqui no Recife. Eu falei aqui, São Paulo está comemorando o resultado da virada, porque está conseguindo vacinar praticamente toda a população adulta, né? Imagine se eles estivessem com 2 anos a mais, como está sendo anunciado aqui no Recife já. É verdade, eu acho que a gente avançaria, lá teria um avanço significativo. É muito bom isso, sabe, Pedro Paulo, pelo seguinte, porque a gente está conseguindo dar uma celeridade e isso vai fazer com que daqui a alguns meses a gente possa, quem sabe, livrar a questão do uso das máscaras, ter uma reabertura mais consistente nos próximos dias, né, com isso. Então, tudo depende de gestão, né, e está sendo feito. Eu acho que isso tem ajudado muito. A população também tem feito sua parte, diferentemente dos Estados Unidos, a gente está vendo aí pessoas que não quiseram se vacinar e os casos voltaram a crescer nos Estados Unidos, porque muita gente não quis se vacinar. Então, os não vacinados é que estão dando a maior parte dos casos lá nos Estados Unidos. E aqui, não, aqui no Brasil, apesar de ter demorado um pouco a questão da vacinação, que eu acho nem foi isso tudo, né, que o pessoal quis dizer, eu acho que foi dentro de uma normalidade, até porque o Brasil tem dimensões continentais, então acho que a gente está num avanço bom e a receptividade da população na questão da vacinação. Eu acho que a gente vai ter aí uma perspectiva positiva e torcer para que essas variantes, né, possam ter um efeito aí da vacina ter efeito e evitar que elas se prolifere aqui no nosso país. Vamos entrar no nosso tema, né? O papel do Legislativo na retomada econômica. A gente começa nas ruas, com a opinião do povo sobre o tema de hoje. Vamos lá. A economia também impacta na vida dos servidores públicos. E diante disso, qual a opinião do vereador sobre a aprovação da reforma da Previdência do Recife? Este é um ponto, né, que está sendo discutido neste momento, visando a retomada do desenvolvimento econômico. Isso. A reforma da Previdência era, de fato, necessária. Já havia sido feita antes uma reforma da Previdência geral, né, um regime geral da Previdência, e Recife se adequou. Existia um prazo a ser cumprido, Recife fez dentro do prazo, fez uma reforma ainda melhor do que a reforma do regime geral de Previdência. Então, com isso, o Legislativo, né, que votou a reforma, deu ao Poder Executivo margem para poder fazer mais investimento na nossa cidade. Com a reforma da Previdência, a gente consegue investir mais em saúde, em educação, em segurança. Então, foi de extrema importância e extremamente necessário que fosse feita a reforma da Previdência. Eu falo isso, Pedro Paulo, com muita propriedade, porque estudei bastante a reforma enquanto ela esteve na Câmara, pude discutir com muita gente e falo isso com propriedade, sabendo que de fato era necessário, que foi importante e que Recife vai ganhar muito com a reforma da Previdência dos servidores municipais. Elimar? Presidente, essa questão da Câmara Municipal, falando um pouco sobre o trabalho, o que a gente percebeu foi que com a pandemia, todas as casas legislativas tiveram que se adequar a essa nova realidade, a esse novo normal, onde a tecnologia avançou, foi fundamental para que as casas legislativas não parassem de trabalhar. Só um parênteses, Edmar. Isso que aconteceu na Câmara de Vereadores, aconteceu no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, né, na Assembleia Legislativa. Houve uma aceleração por conta das sessões remotas que aconteceram e que os projetos puderam andar sem que os vereadores e parlamentares e juízes precisassem parar em casa. É verdade. E aí eu pergunto nesse sentido, porque, na verdade, nossa vida mudou, né? A vida da sociedade em menos de 2 anos, houve uma mudança abrupta. Eu acho que tinha muita gente que não tinha Netflix em casa, passou a ter, porque
era uma forma de você ter o streaming, né, o serviço de streaming, negócio desses aplicativos de comida que facilitaram a vida de muita gente, e eu acho que no Legislativo também não foi diferente. Aí eu queria saber, voltando à normalidade, toda a população vacinada, a gente tendo uma nova lógica para que a situação volte a estar no período de pré-pandemia, quando a gente tinha uma vida normal. Será que a Câmara vai voltar para aquela lógica, ou essa lógica do trabalho remoto pode continuar de forma híbrida e ajudar a ser mais efetivo o trabalho dos vereadores? Edmar, eu acho que tem coisa que chega para ficar. Essa questão do trabalho remoto, ele chegou para ficar. Eu acho que ele adiantou até um processo. Eu acho que esse processo chegaria naturalmente, mas com a pandemia teve uma aceleração disso. Muitos empresários, muitos setores, eles tinham um preconceito com o trabalho remoto. Parece que quem está em casa trabalhando remotamente não está trabalhando. Mas foi visto durante a pandemia que não funciona assim, que o trabalho remoto ele pode ser feito. Eu conheço vários casos de empresas que mudaram totalmente sua filosofia. Empresas que tinham um escritório, que abrigava todo mundo, que tinham um custo grande de um aluguel de uma casa, de um vigilante na porta, de toda a estrutura que precisa ter, e que se reduziu a uma sala pequena para reunião ou até uma sala menor para atendimento, e botaram os seus colaboradores para o trabalho remoto. Então eu acho que ele veio para ficar, a Câmara vai se adequar a isso. Foi bom para a gente entender que funciona, sem ser também só de forma presencial. Lógico que o debate, o plenário, ele pede que seja um presencial. Claro que um debate presencial ele é diferente de uma discussão na internet, online, falando numa Câmara. E eu acho que isso muda um pouco. Mas em outras coisas não. Reuniões das comissões, questão das votações. Então eu acho que a gente vai se adequar a ter um trabalho híbrido daqui para frente, podendo estar funcionando parte de forma remota, parte de forma presencial, mas a gente vai discutir bem isso com a nossa TI, para que a gente possa fazer algo que realmente funcione, e também com os vereadores para ouvir outras opiniões. A Comissão Executiva da Câmara vai deliberar sobre isso certamente. Mais uma pergunta nessa questão. O senhor falou que houve um aumento de proposições, propostas legislativas que foram apresentadas. Em termos de leis, de ações também, a gente conseguiu ter um avanço. Foi mais fácil com o trabalho remoto ampliar isso? E aí a outra pergunta no tocante ao custo da casa. Claro que quando você tem o funcionamento da casa, você tem gasto com energia, com telefone, tudo isso. O fato de estar de forma remota possibilitou a Câmara Municipal a ter uma redução do seu custeio da máquina pública? Na verdade, respondendo a primeira pergunta, nós tivemos sim um aumento de proposições, de projetos de lei. Vale ressaltar que agora, na nossa gestão, juntamente com o primeiro secretário Alberto Rafael e toda a Comissão Executiva, nós conseguimos evoluir na parte digital da Câmara. Hoje, os vereadores eles tramitam com suas proposições com assinador eletrônico digital, em parceria com a Imprel, da Prefeitura do Recife. Nós conseguimos evoluir. Antigamente, a gente, para tramitar um projeto de lei, por exemplo, a gente tinha que assinar 4 vias do projeto, sendo uma do projeto, uma da justificativa, uma da folha de rosto, em 4 vias, em quatro vezes o que nós estaríamos assinando. Hoje a gente assina eletronicamente de uma só vez e ela tramita na casa, tendo ganho de tempo e economia de material. E mais transparência também. E mais transparência, porque está tudo no nosso portal, está tudo de forma mais rápida e mais clara. Então, avançamos bastante com esse quesito. E na questão dos custos, claro que tem uma redução de custos, sobretudo nesse momento que vivemos de pandemia, onde nós reduzimos a estrutura da Câmara. Reduzimos a entrada de visitantes, reduzimos o funcionamento dos gabinetes, a grande maioria funcionou por rodízio, então houve sim uma economia, mas na volta às atividades normais, se entende que a Câmara funciona com sua parte legislativa, onde a gente pode propor leis, onde a gente pode fazer as reuniões das comissões, aprovar requerimentos, discutir com os secretários, mas também tem o atendimento à população em geral. Cada gabinete ali na Câmara, ele representa uma parte do Recife. Um tipo de segmento, uma quantidade de bairros, uma quantidade de comunidades. E a gente é o político mais próximo da comunidade.
a gente é o político mais próximo do povo. Então a gente tem um atendimento presencial, aquela conversa com o eleitor, para entender quais são as dificuldades, as demandas e poder atuar em cima delas. Então a gente precisa ter um espaço que funcione, mas também vai entrar na parte digital, na parte híbrida, para tentar fazer um meio termo, equalizando principalmente essa parte do legislativo. Tem um Emanuel aqui, ele mora em Casa Forte, ele está querendo saber o seguinte, né? Por que os vereadores incluíram no projeto de lei do Executivo 25/2021, né, a aprovação que foi aprovada na Comissão de Legislação e Justiça, a questão da demissão voluntária, o PDV. O PDV é um programa de demissão voluntária, né? A prefeitura ela dá nas suas autarquias a condição do servidor se aposentar e ele oferece, né, algo que seja atrativo para que o servidor possa se aposentar. Então não é obrigatório, se aposenta quem quer, mas é um programa de demissão voluntária como qualquer outro. Ninguém se demite, ninguém se aposenta, ninguém sai de uma carreira se não tiver um atrativo. Então foi feito um atrativo, chegaram a questões técnicas entendendo que aquele tamanho era bom, e o servidor ele opta ou não em querer aderir ao programa de demissão voluntária. Mas está valendo. Está valendo, está valendo, faz parte do conjunto de projetos da reforma da Previdência, mas que fique claro, é um programa de demissão voluntária. Então, tem que ser voluntário para isso, tem que querer, é uma opção para o servidor. Continue fazendo a sua pergunta pelo WhatsApp, 995059441. Eu queria entrar numa questão, queria chamar Edmar também para entrar conosco, que é essa questão do relacionamento Poder Legislativo do Recife e máquina executiva. Se a gente olhar para Brasília, a gente vê aquela confusão o tempo todo, aquela quebra de braço entre executivo e legislativo, que a gente não imagina como é que essa coisa vai terminar. A gente não vê isso aqui, até vê com um certo entrosamento, né, mesmo com o pessoal da oposição, dentro do Recife. Né? Isso, como o senhor vê isso, né, do ponto de vista de entendimento da população? É importante a gente frisar, são poderes independentes. Tá? Eu prezo muito pela independência do poder. A Câmara tem o seu papel e o Executivo tem o seu papel. São funções distintas, diferentes. Tanto é que são eleitos pessoas diferentes para executar tais tarefas. Mas é preciso entender, e aí está claro com essa relação em Brasília, fica claro para o Brasil todo enxergar que é preciso, né, ter uma convergência. É preciso entender que as coisas boas precisam ser dado celeridade, aprovado, discutido, né, mas dar seguimento. Não adianta a gente, por uma questão, às vezes partidária, às vezes opiniões pessoais, divergir de coisas que são boas para a nossa cidade e botar uma pedra em cima e dificultar e atrasar um projeto. Então, o prefeito João Campos, ele tem sido muito cordial, tem sido muito cortês com a Câmara. Ele está sempre preocupado em manter essa relação, essa boa relação, mas ele respeita muito o Poder Executivo. João já teve a experiência no Poder Legislativo, e ele aprendeu a respeitar as diferenças e as distâncias dos dois poderes. Então, a nossa relação ela é muito boa, certo? Ela é muito franca, mas o prefeito sempre respeitou muito a Câmara de Vereadores, seja os vereadores de situação ou sejam os vereadores de oposição. Então, eu acho, na minha visão, que é preciso a gente ter muita responsabilidade. O prefeito, por exemplo, criou um programa de auxílio emergencial. Aquelas pessoas que não tinham acesso ao Bolsa Família ou que tinham mais filhos e tinham uma renda pequena junto ao Bolsa Família. E fez o projeto e enviou para a Câmara. Então, é difícil a gente questionar um projeto desse. Né? É uma transferência de renda para aqueles que mais precisam. Então, a gente precisou dar celeridade. E aí, a gente conta com a bancada de situação, mas também com a bancada de oposição nessas horas. Nós conseguimos aprovar esse projeto com 5 dias de tramitação dentro da casa. Tempo recorde. Mas todos entenderam que era um projeto bom para a cidade e que, de fato, precisava ter uma celeridade grande. Porque a crise é muito grande, as pessoas estão precisando, com urgência, né, de poder fazer uma feira, de ter a comida na mesa. E aí a gente tem tido, sim, uma boa relação com o prefeito, mas também tem uma relação importante dentro da Câmara de os vereadores
poderem enxergar que as diferenças partidárias elas ficam no debate, nas discussões, mas que nas ações que são boas para a cidade, a gente precisa da celeridade e temos feito isso. E acho que isso é fruto de uma Câmara bem preparada, né, e madura para discutir a nossa cidade. Edmar? Presidente, o senhor é aliado, evidentemente, do prefeito, é do mesmo partido, e a gente viu na campanha eleitoral, no primeiro turno, por exemplo, da campanha eleitoral, o prefeito teve dificuldade. Ele, quando abriram as urnas, a gente viu ali um resultado muito aquém do esperado. No segundo turno, ele acabou vencendo a eleição com uma margem mais folgada, venceu bem. E aí eu queria saber, apesar dele ter vencido, havia uma certa restrição de alguns setores da sociedade à gestão dele e à figura dele, até porque ele é muito jovem, ele completou 27 anos agora em novembro, né, do ano passado, então talvez eu acho que é o prefeito mais jovem da história do Recife, e isso também gerou uma certa dúvida. Só que ao longo desses já quase 8 meses de gestão, além da vacinação que virou uma referência, um case para o Brasil inteiro, a gente pôde acompanhar também uma gestão que tem conseguido, assim, pelo menos é o que a gente ouve com as pessoas que a gente conversa, de que é uma gestão que está conseguindo ser bem avaliada pela população. E aí eu queria saber, o senhor que anda na cidade, porque o vereador é o que tem esse contato mais próximo com a população, de fato, a população que tinha dúvidas sobre João Campos, ela já tem uma confiança maior na capacidade de gestão e de liderança do prefeito? Eu acho que isso está muito claro, Edmar. Quando você fala que nas conversas já vê, né, um ambiente mais favorável, é porque, de fato, a gente sente isso nas ruas. Acredito que o grande medo da questão de João Campos prefeito era a sua idade. A idade é o que realmente as pessoas mais falavam. Mas muita gente falava sem conhecer a pessoa, sem conhecer João Campos, sem conhecer o deputado federal João Campos. A questão da idade, eu fui eleito vereador na minha primeira eleição com 26 anos. Então, eu era um dos que podiam defender ele. Aliás, o senhor é muito jovem, o senhor tem 34 anos, né? Isso, 34 é o mais anos. jovem prefeito. Estou desconfiado que é gato. No futebol dizem que tem o gato, né, que engana a idade. Rapaz, cuidado, isso aí é verdade mesmo? Sou o presidente mais jovem da história da Câmara, com 34 anos. Fui eleito no meu primeiro mandato com 26. E aí pude defender João com muita tranquilidade. No meu primeiro mandato, também muita gente dizia, mas tão jovem, será que vai poder trabalhar? E eu só fiz crescer na política. Tive 5.000 votos na minha primeira eleição, tive 9 na segunda, agora tive 11.500. Isso é reconhecimento de um trabalho. E eu não tenho dúvida que a aprovação de João agora vem pelo reconhecimento do seu trabalho. João tem acertado no quesito vacinação, mas ele tem feito muito mais pelo Recife. Ele tem dialogado com todos os setores. Ele tem conversado com muita gente. Ele tem ouvido as pessoas na rua e trabalhado em cima da demanda do que ele escuta, daqueles que estão na ponta no dia a dia. Então, eu conheço o prefeito de perto, tive a oportunidade de debater a cidade em vários momentos, e o que a gente entende é que ele é um estudioso da nossa cidade. João é um prefeito que sabe do desafio que tem pela frente, sabe as coisas que precisam funcionar, sabe o que já vem funcionando e precisa dar seguimento, e tem toda uma bancada de vereadores da base, né, do prefeito, que pode também alertar e que está sempre atenta, mostrando os caminhos para que tomem as decisões corretas. Então, eu não tenho a menor dúvida que será um grande prefeito da cidade, né, que será reconhecido por ainda mais pessoas que duvidaram do seu poder, né, do seu potencial, e aos poucos eu tenho certeza que ele vai atrair ainda mais seguidores, né, que ele vai atrair ainda mais gente que está vendo que a cidade está evoluindo. Eu tenho certeza que nos próximos 3 anos a gente vai ver em Recife muita evolução. A juventude tem outra questão também, que é a disposição para o trabalho, né? E pelo que a gente está vendo nessa arrancada aí, disposição é que não falta nem para um e nem para outro, né? Que está na rua o tempo todo. Verdade. João tem a sua forma de fazer a política, né? Tem o seu jeito de pensar, mas João teve um pai, né, que pensou a política do Estado como um todo. E ele pôde aprender um pouco com o pai. Ele tem tentado levar adiante muita coisa que Eduardo criou no Estado de Pernambuco. E uma das coisas é a capacidade de trabalho.
O João chega na prefeitura 7h30, 8 horas, sai meia-noite, 1 hora da manhã. Quando não tem uma obra na rua, que ele ainda vai parar de meia-noite para dar uma fiscalizada, para dar uma olhada. Então ele é engenheiro por formação, ele não pode ver uma rua sendo calçada, ele não pode ver uma barreira sendo feita, que ele quer ver se está sendo feita da melhor forma, porque ele diz sempre que tem que entregar para as pessoas, né, da melhor forma. Não é porque está fazendo para a gente mais humilde que tem que ser feito de qualquer jeito. Tem que ser feito, tem que ser bem feito, tem que ser entregue da melhor forma. E ele tem cobrado bastante disso. Eu digo porque eu tenho estado com ele com uma frequência grande e vejo o seu envolvimento em fazer bem feito. Esse é um dos modos que ele leva adiante. Criou uma equipe bastante competente de secretários jovens que conseguem acompanhar essa disposição do trabalho que ele tem. E isso, com toda certeza, a gente vai ver os frutos lá na frente, com o Recife avançando bastante. Diz que uma das regras é não ter relógio no braço. Deixa eu cumprimentar aqui o nosso querido Jota Ferreira, que deu uma passada aqui e vai lá para o estúdio dele daqui a pouco para dar os destaques do programa. Já, né? Jota Ferreira com o Jota Ferreira agora, também aqui na programação da TV Nova Nordeste. Já correu lá para o estúdio, vai entrar já aqui com a gente. Deixa eu vir aqui para o telefone que as pessoas estão mandando perguntas aqui. Deixa eu dar uma passadinha aqui nas perguntas do telespectador. Meu nome é João Xavier, de Campo Grande. Gostaria de perguntar aí ao vereador qual o segredo para fazer uma boa política, que seja um trabalho de um político hoje, ser reconhecido. Porque normalmente as pessoas, né, só são lembradas, vistas pelo mal feito, né, pelas coisas boas, nem tanto. Eu lembro que o Romerinho Jatobá, ele teve, em sua segunda eleição, 9.088 votos, depois pulou, e não 9.000, na terceira ele teve 11.500 votos e foi o quinto mais votado. E esse é reflexo do seu trabalho, parabéns, ele manda aqui. Foi isso mesmo, a votação dele aqui? Foi, tive 5.403 na primeira, 9.088 na segunda e agora 11.500. O segredo, João, é de fato trabalhar. Eu acho que o vereador hoje, o político em geral, a comunidade, a população não aguenta mais aquele político que só aparece no ano da eleição, né, que passa 3 anos e meio trabalhando em gabinete e vai faltando 6 meses para a rua para tentar mostrar a cara e tentar buscar voto. Eu acho que hoje a população exige que você esteja constantemente nas ruas, que passe naqueles lugares que você foi votado, que passou pedindo voto, que passe mostrando trabalho, que passe abrindo a porta do seu gabinete para tentar buscar soluções naquilo que precisa. E é isso que a gente tem feito. Eu passo 4 anos trabalhando, são 4 anos na rua, 4 anos ouvindo as pessoas para dizer o não e para dizer o sim. Tá? Político bom não é aquele que só dá sim. Político bom é aquele que pode falar a verdade e que pode voltar em todos os lugares que passa antes da eleição, porque não passa com mentira, passa levando a mensagem do que de fato pode ser feito. Eu acho que esse é o ponto onde a gente tem se credenciado, por onde a gente passa levando a mensagem do que a gente pode fazer, qual é o papel do vereador, se colocando à disposição e depois da eleição, fazendo por onde, né, merecer aquele voto de confiança dado. O nosso telefone para o WhatsApp é o 95059441. Mais uma pergunta chegando aqui. Francisco do Recife diz assim, boa tarde. O prefeito tem falado aí em algumas entrevistas que deseja entregar escrituras de imóveis para regularizar os que têm documentos de posse, né? O que a Câmara pode ajudar para acelerar esse processo? Minha mãe, há mais de 30 anos, tem um imóvel que não tem registro. Isso foi uma promessa de campanha do prefeito João Campos, né, de entregar, de fato, o título de posse a quem tem, entregar a escritura, no caso o registro a quem tem a posse. A Câmara está em atenção com isso. Estão sendo feitos levantamentos de várias áreas onde vai haver uma atuação. Há um trabalho da parte do governo do estado também nesse sentido. Então, em breve, vai estar sendo lançado esse programa e vai estar iniciando a entrega desses títulos de posse. Eu vou passar aqui para o nosso Edmar fazer mais uma pergunta, mas deixa eu registrar aqui mais essa participação. Boa tarde. Romerinho Jatobá, fazendo história na Câmara do Recife. Campo Grande, bem representado. Professor Abelardo Machado, presidente da Associação de Moradores, Comerciantes e Produtores Culturais de Campo Grande. Parabéns, Pedro Paulo, pelos serviços prestados a Pernambuco. Abraço, valeu.
Vamos lá, Edmar. Presidente, o senhor está no terceiro mandato como vereador, não é? Como vereador do Recife, com votações crescentes, já teve a oportunidade de ocupar o executivo, estando como secretário de habitação da capital, depois teve a oportunidade de comandar a primeira secretaria da Câmara do Recife, né, fazendo um bom trabalho, tanto que o credenciou para presidir a Casa José Mariano. Geralmente o vereador, quando chega no terceiro mandato, ele já pensa em dar um salto, ser deputado estadual, deputado federal. E aí eu queria saber, está no seu radar, no ano de 2022, disputar um mandato para a Assembleia ou para a Câmara Federal no próximo ano? Olha, Edmar, isso é uma pergunta quase que corriqueira, mas nós temos um compromisso muito grande com o povo do Recife. Eu tenho muita responsabilidade no que faço. Hoje eu ocupo um lugar que tem que ter muita responsabilidade. Os vereadores todos têm um trabalho grande pela frente, mas ocupar a presidência da Câmara é uma tarefa ainda maior. É uma tarefa que demanda a gente uma responsabilidade ainda maior. Eu acredito que a gente deva seguir na Câmara, cumprindo o nosso papel. Eu preciso cumprir uma etapa da minha vida. Tive a oportunidade dada pelo povo do Recife de estar no meu terceiro mandato. Depois tive a oportunidade dada pelos vereadores que confiaram no nosso trabalho de presidir a Câmara do Recife, sendo o presidente mais jovem da história. E eu vou cumprir com esse papel até o fim. Eu acho que eu disputar uma eleição agora, né, num momento tão importante e tão difícil que a gente está vivendo, talvez tirasse um pouco o foco da presidência. Para disputar uma eleição, a gente tem que estar na rua, andando o estado todo. Uma eleição de deputado precisa de uma atenção em todo o estado. E aí, eu acho que eu vou terminar cumprindo esse meu papel de presidente e entregando ao povo do Recife o melhor de mim na presidência, podendo cumprir com tudo que a gente planeja, com tudo que a gente idealiza, podendo estar acompanhando essa gestão do prefeito João Campos, apontando o que precisa melhorar e aprovando o que a gente acha que está certo, que está bem encaminhado. Então, acredito que eu vá terminar o meu mandato como presidente na Câmara do Recife, com foco total e exclusivo na nossa cidade. Então, esse hoje é meu pensamento. Continue ligando, 995059441. Né? Meu boa tarde, eu sou vereador aqui em Caruaru, meu nome é Maurício Caruaru, me espelho muito, viu, presidente, no seu mandato, parabéns. Né? Vereador não é massa de manobra, ele diz aqui. Ô, Maurício, obrigado, tá? Eu fico muito feliz em estar servindo de referência, que você possa fazer um grande mandato aí na cidade de Caruaru, uma cidade tão importante no nosso estado, e quando vier a Recife, faça uma visita para a gente conversar, trocar ideias, que é sempre muito bom. Obrigado pela referência. A gente tem acompanhado, presidente, um clima muito acirrado aqui no Brasil, né, por conta das eleições, né, a gente teve a eleição de 2018, um agravamento significativo, uma coisa bem acirrada. Agora mesmo, na disputa de prefeito do Recife, foi um clima pesado, né, a gente teve um contraponto forte, sobretudo no segundo turno, entre João Campos e Marília Reis, que são de uma mesma família, vêm de uma mesma linhagem. E a gente tem acompanhado essas críticas. As redes sociais, elas deram essa enxurrada de crítica, a população tendo um canal direto com o representante. E eu queria saber como é que tem sido de exercer mandatos eletivos, exercer funções públicas num momento tão complexo. Não falo só de pandemia, falo na questão realmente da população estar mais crítica, mais questionadora. Está sendo fácil lidar com a população no dia a dia? Olha, Edmar, acho que a gente vive um momento muito duro no país. Eu não gostaria que nós continuássemos vivendo uma polarização entre dois candidatos. A gente termina tendo uma rivalidade muito grande, seja para um lado, seja para o outro, divide o país no meio, uma parte está de um lado, outra parte está do outro, e quem está nesse meio termo ninguém presta. Isso é muito ruim, isso é um desserviço ao país. Acho que a gente precisava encontrar uma saída para isso.
Isso vem afetando a classe política como um todo. E eu lhe garanto que não tenho nenhuma vergonha de exercer o meu papel. Ando de cabeça erguida em todos os lugares que eu vou. Falei aqui antes que o político ele tem que falar a verdade. Onde chega, fala a verdade. Onde você conta uma mentira, dificilmente você tem condições de voltar. Onde você passa falando verdade, você volta em todo canto. A minha história no Recife, ela me permite voltar em todos os lugares que eu passei. Cerca de 80% ou 90% do meu grupo político que me apoiou desde a minha primeira eleição, ele continua comigo até hoje. Isso significa dizer que por onde a gente passou, a gente deixou portas abertas. Então, mesmo com essa dificuldade toda, mesmo com esse ambiente hostil da política, e não é da política municipal, não é uma política contra Romerinho, não é uma política contra os vereadores do Recife, é uma política do Brasil. Essa hostilidade, ela está geral, ela está no Brasil inteiro. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de exercer o meu papel, de continuar a minha caminhada, de continuar brigando pelas comunidades que eu represento, de continuar a minha luta para entregar mais qualidade de vida aos recifenses, de brigar, sobretudo, por aqueles que mais precisam. A gente, às vezes, não entende, a classe média não entende o poder de você colocar um simples corrimão na escadaria. Acha que isso é uma coisa tão besta, uma coisa tão pequena, e de fato é. A gente não devia comemorar a colocação de um corrimão na escadaria, mas para aquele cidadão que mora e que sabe da dificuldade que é subir e descer uma escadaria, com sua feira, com um problema de saúde, um simples corrimão muda muita coisa. Então, a gente tem que trabalhar, sobretudo, por aqueles que mais precisam. Claro que a classe média também precisa de uma atenção, Recife todo precisa de atenção. Mas a gente, quando desenvolve um trabalho sério, a gente anda de cabeça erguida em todo canto. Então, críticas, redes sociais, isso vai ter a vida toda. Você vê artistas que são queridos, saindo de um programa de televisão quase que endeusados, e na outra semana está recebendo crítica do mesmo jeito. Então, a rede social, ela veio para trazer muita coisa boa, mas também veio para trazer muita coisa ruim, muita maldade, muita angústia dentro das pessoas. E a gente tenta não levar isso para o nosso dia a dia. A gente leva para o nosso dia a dia o que a gente encontra na rua, de pessoas querendo contribuir com o nosso mandato, de pessoas querendo que a gente participe de outros lugares, de outras comunidades, que a gente vá levar o nosso mandato à disposição deles. Então é nisso que a gente tenta focar, tá? E aí a gente consegue desenvolver o trabalho com muita seriedade na cidade. Mas, presidente, esse patrulhamento não é só em relação aos políticos, não. Eu acho que é em relação a tudo hoje que se faz. Você tem sempre alguém para dar o contraponto, para fazer alguma crítica. Se a gente entrevista hoje aqui um candidato de um determinado partido defendendo uma determinada cor, o pessoal que é contra diz, está fazendo campanha para fulano de tal. Aí no dia seguinte a gente entrevista o outro. Ele diz, está fazendo campanha e você não entende mais nada. Até mesmo as coisas mais politicamente corretas que se faz, essa é uma TV educativa, a gente está colocando aulas nos municípios, no Recife é um desses municípios, inauguramos Vitória de Santo Antão e apareceu um cara e disse, mas por que está tirando a TV Cultura para botar aula? Eu disse, vou denunciar. Eu disse, meu Deus do céu, até isso tem que responder. Não é fácil, não é fácil. Esse tempo da mídia eletrônica é o chamado patrulhamento eletrônico esse, Verdade. E, infelizmente, tem causado até acidentes terríveis aí. Recentemente a gente viu um filho de uma cantora tomar uma decisão irreversível na sua vida por conta desse patrulhamento digital, que às vezes é um patrulhamento e às vezes é uma invasão, é uma ofensiva sem tamanho. Então, que a gente tenha cuidado, que a gente tenha muita responsabilidade, que a gente tenha uma fiscalização maior. As redes sociais não podem ser uma terra sem lei. A gente precisa, a partir do momento de ter algumas punições, de ter um controle maior, a gente tenha mais responsabilidade com isso. Eu vou passar aqui para o nosso Edmar, mas deixa eu registrar aqui. Boa tarde, sou fã da TV Nova, e pelo seu conteúdo que vocês transmitem todos os dias. Espero que seja assim também aqui em Limoeiro, falei em Limoeiro agora, ele é de São Vicente Ferre, torce para que o sinal da TV Nova chegue até lá, e o nome do meu querido amigo é o Oziel. Um abraço para você, Oziel, muito obrigado pelo carinho. Edmar. Presidente, a Câmara Municipal do Recife ela é um prédio bastante antigo, um prédio que
eu não sei a data exata, mas que tem, eu acho que é mais do que centenário, né? Eu acho que o prédio da Câmara do Recife. A gente recentemente, passou por um momento ali ao lado, vizinho da Câmara do Recife, que foi a Assembleia Legislativa, que passou por uma requalificação. A Assembleia hoje, ela tem uma estrutura que consegue atender bem a população que chega lá, tal, e o próprio prédio antigo da Assembleia, ele está também passando por uma reformulação para poder se tornar um museu. E aí eu queria saber, existe alguma coisa, algum projeto em curso da mesa diretora da Câmara no sentido de requalificar a Câmara Municipal, seja na construção de um outro prédio, ou tentar melhorar as instalações do prédio atual, porque realmente a gente percebe que o plenário é novo, né, foi requalificado recentemente, mas alguns gabinetes eles não têm tanta infraestrutura. E eu queria saber como é que o que é que tem sido feito lá na Câmara. Na verdade, Edmar, aquele prédio que hoje funciona a Câmara do Recife, ele a princípio foi uma escola. Ele foi uma escola, depois virou a Câmara. A Câmara, à época que aportou naquele prédio, ela tinha 21 vereadores, então eram gabinetes para 21, hoje a gente acomoda 39. Então é um prédio que, de fato, cara, precisa de uma manutenção maior. É um prédio tombado, então isso dificulta uma ampliação da área, dificulta que a gente possa aumentar. Hoje, aquele prédio não suporta o quantitativo de funcionários que a Câmara precisa. Então, existe uma ideia, existe um entendimento de que a Câmara precisa buscar um novo espaço. Agora, hoje ainda não existe qual é esse novo espaço. Está se desenhando qual o projeto, o que precisa de área, o que precisa de tamanho, de espaço, para que a gente possa pensar nessa mudança. Mas está sim no nosso radar, é um desejo dos vereadores, há um desejo dos funcionários da casa. Quando a gente fala da Câmara, a gente só lembra dos vereadores. Mas existe todo um corpo de funcionários concursados, que prestam serviço naquela Câmara e que hoje precisa de mais estrutura. É uma Câmara, como eu falei, que a princípio era uma escola, um gabinete para 21 vereadores, hoje tem uma infraestrutura muito maior na rede elétrica, na rede de informática. Então a gente precisa buscar um espaço que dê uma condição de trabalho melhor e a gente está procurando e achando o momento certo para que isso seja feito. Tem uma colocação aqui do Beto Lima, pelo 995059441, ele diz o seguinte: parabéns pelo programa, moro aqui em Piedade, né? Um abraço, Pedro Paulo, você é uma pessoa maravilhosa, parabéns ao Jatobá, o Romerinho, né? E também ao Edmar, uma pessoa que... Deixa eu dar uma passadinha lá no outro estúdio com o nosso querido J. Ferreira, que passou aqui, eu ia levantar para dar um abraço nele, ele correu, não deu nem tempo, né? J. Ferreira, boa noite, Jota. Boa noite, Pedro. Boa noite, Romerinho Jatobá. O nosso Edmar Lira também. Não, eu te vi aí, mas a informação que eu recebi da produção, corra, vá lá para o estúdio que ele vai lhe chamar. Eu vim para cá, não é? Mas olha, deixa eu só aproveitar a oportunidade. Primeiro, dizer da minha satisfação de ver o Romerinho Jatobá. Eu estive lá na Câmara Municipal, poucos dias depois que a mesa diretora da Câmara tomou posse, né? Conversar com o meu amigo que é o nosso Rafael, que é filho do presidente da Assembleia Legislativa, Heriberto Medeiros. Então eu fui lá dar um abraço nele, não tive a oportunidade de conversar com você, Romerinho. Veja bem, essa Câmara passou por uma reforma. Eu ainda era vereador do Recife, tanto é que meu nome está lá como membro da mesa diretora, não é? E o antigo... está lá. O antigo prédio lá, que como o Edmar Lira falou, é centenário, a casa de José Mariano, né? Passou por uma reforma considerável, acomodando tudo, etc., tudo bem. Está linda a Câmara, logicamente, alguns reparos que poderiam ter sido feitos depois. O que eu queria saber, nada relacionado ao prédio, o espaço físico da Câmara. O que eu quero saber do nosso presidente Romerinho Jatobá é com relação aos últimos acontecimentos
as chuvas, meu Deus do céu, fizeram um estrago fora do comum lá nos morros da Zona Norte, ali na Guabiraba, por exemplo. Não é? 6 casas que foram abaixo, muita gente desesperada. Graças a Deus não houve vítimas fatais, não é? Apenas ferimentos em algumas pessoas. A Câmara, os vereadores, a Casa de José Mariano deve estar sendo pressionada pelo povo, cobrando do governo uma providência. O que é que a Câmara tem feito para poder ajudar a esse povo lá da Zona Norte do Recife, né, que está no hora veja, no desespero de causa? A gente sabe que o prefeito João Campos é uma pessoa bem intencionada, ele tem a parceria com o governador do estado, então, e é bem entrosado também com o poder legislativo do município. O que é que a Casa de José Mariano está fazendo para ajudar esse povo lá da Zona Norte? Por favor. Muito obrigado, J. Ferreira. Presidente Romerinho Jatobá. Isso é uma boa pergunta, J. Ferreira, um abraço. Eu conheço bem aquela área, Jota. Ali é o córrego Jardim Primavera, fica na estrada do Brejo da Guabiraba. De fato, a Zona Norte do Recife, ela tem muitas moradias em áreas de morro. Isso acontece também no Ibura, na Zona Sul, no Ibura, no Jordão, e é um sofrimento nessa época de chuva. A prefeitura, logicamente, não vai conseguir atender de imediato que se resolva todos os casos de quem mora em áreas de morro. Mas nesses casos específicos, de quem teve sua casa afetada, o prefeito já colocou a equipe da assistência social à disposição. Essas pessoas estão participando de um cadastro, né, já devem estar recebendo o auxílio moradia, vão entrar num cadastro para, se a casa não foi totalmente destruída, para que seja refeita, ou se foi totalmente destruída, para entrar num cadastro dos próximos habitacionais de interesse social, para que eles possam ter de volta a sua moradia. Isso é um problema corriqueiro aqui na nossa cidade. As áreas de morro, elas são muito populosas. Às vezes as pessoas, com toda a dificuldade de não ter onde morar, se submetem a morar em beira de barreira, em áreas que com a chuva pode ser afetada, mas o desespero é tamanho e terminam se submetendo a isso e na época de chuva ficam de fato desamparados. Então é um problema grave que nós precisamos enfrentar. Nós tivemos a visita aqui recente do deputado federal Marcelo Ramos e eu pude acompanhar o prefeito nessa visita andando e mostrando a realidade do Recife a ele. E ele ficou impressionado, né, com as áreas de morro, porque ele é de Manaus e lá praticamente não tem morro. Lá a maior preocupação dele é com a questão das ocupações nas grandes fazendas, nas áreas rurais. Então ele ficou surpreso com o que viu aqui andando na Zona Norte. Então, de fato, são peculiaridades da nossa cidade, de parte do Brasil, mas que nós precisamos estar atentos e tentar minimizar isso, à medida que o tempo for passando, construindo barreiras, fazendo muro de arrimo e impedindo que novas construções sejam feitas. Então, é um processo a longo prazo. Mas essas 6 casas, as famílias que foram afetadas nessa última chuva, elas já estão sendo amparadas pela Prefeitura do Recife. Fiz aqui o registro do nosso J. Ferreira, que começa daqui a pouquinho, logo depois do nosso programa, às 6 da noite, com o J. Ferreira agora. Quero registrar também a presença do nosso querido Adeval Barros. A gente está falando aqui de um... Vem cá, Deva, vem cá. A gente está falando aqui de um lado do presidente, mas o Romerinho também é um homem do esporte, né? É um homem do futebol, né? Deixa eu só lhe corrigir, viu? É um homem dos esportes. Dos esportes. Porque do esporte fica muito parecido. Pega mal, né? Deva, fala daqui, Deva, que tu fala forte, aí pega nesse microfone. Vem cá. O velho Adeval Barros, que às 8 horas chega com o seu programa, o Implacável. Pode sentar junto de mim. Eu não sou aquela companheiro lá da apresentação do seu programa. Gostou? Esse é que quando eu usava lá em Petrópolis, era um frio, rapaz, de bater queixo. Não brilha não, né? Brilha não. Rapaz, eu tô quase apanhando por causa de você. O negócio tá feio. Ó, já tô por aqui, daqui a pouco começa o jogo certo. O negócio não está muito certo não para o futebol pernambucano, mas o jogo certo
tá certo, 8 horas até as 9. Realmente os clubes estão vivendo um momento muito ruim, né? O Santa Cruz não venceu, está à beira aí da Série D, o Sport acabou perdendo de pouco, né? Eu achava que ia ser uma goleada estrondosa, mas só perdeu de 2. O Náutico tomou enfiada. O Náutico agora não sabe mais o que é ganhar. Futebol é danado. Em uma semana, o cara era líder absoluto e agora o cara já está na 6ª posição, o cara é o time, né? Podendo cair mais se não ganhar para o próximo jogo. Enfim. Caindo pela tabela. O programa está prontinho e deixa eu dizer da honra de estar aqui com vocês. Edmar, que eu sou fã, sou guru das colunas dele diariamente, e esse jovem presidente da Câmara de Vereadores do Recife, que, entendeu, eu vi sendo mascote do Santa Cruz, e hoje está aí, né, numa carreira política brilhante, e isso é muito gratificante. Muito bem, este é o Deva que está com a gente aqui também. Presidente, nós estamos chegando no finalzinho, viu, Edmar? Eu acho que dá tempo ainda para as considerações finais. 2 minutinhos, dá tempo de uma perguntinha tua para fazer um bate-volta aqui com o presidente da Câmara de Vereadores. Se ele tinha alguma solução para o Santa Cruz. Né? Aí é mais difícil. Ele está falando de questões tá resolvíveis, né? Coisa de ajuste, né? Porque o Santa Cruz, pelo amor de Deus, quando você pensa que vai, fica, né? Mas eu queria saber, Romerinho, para a gente encerrar, esse segundo semestre agora, a gente começou já, né, com esse trabalho que está sendo feito com uma situação melhor, a gente já não está mais com aquela tensão das UTIs lotadas que a gente acompanhou até o final do primeiro semestre, já temos um ambiente melhor, a vacinação fluindo bem, e aí eu queria saber, qual a sua expectativa como dirigente da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, para esse segundo semestre? Já vai se pensar numa volta aos trabalhos normais na Câmara, como estávamos até março de 2020? Sim, Edmar, sim. A expectativa é muito boa. Eu acho que a gente está vencendo as etapas, né, necessárias que a pandemia nos impôs. Nós temos aí parte da população adulta já vacinada. Em breve teremos uma grande parte já sendo vacinada com a 2ª dose, e o ideal é que a gente vá voltando, né, à vida normal. O governo do estado já tem liberado alguns eventos sociais, e isso vai dando uma segurança para que a gente possa voltar aos trabalhos legislativos de forma presencial e que a gente pense também na retomada da economia como um todo. Conheço muita gente que sofreu bastante com essa pandemia, né? A gente falar de comerciante, a gente falar de dono de restaurantes, a gente tem vários segmentos, artistas, a classe toda envolvida no entretenimento sofreu bastante. E a gente precisa retomar isso para que Recife volte a crescer, volte a ter geração de emprego, volte a ter geração de renda, movimentar a nossa economia. Eu tenho certeza que a Câmara vai ter um papel fundamental nisso. Do jeito que mandaram aqui para mim uma série de projetos que foram aprovados aqui, tem algum especificamente para retomada? A gente passou esse tempo, Pedro Paulo, criando auxílios, né? O momento era muito difícil. Então foi criado um auxílio emergencial para os artistas no Carnaval, foi criado um auxílio emergencial para os artistas no São João, foi criado um auxílio emergencial para a população em geral, foi criado o Credipop, que é o crédito popular para aqueles pequenos empresários, microempreendedores, pudessem ter acesso ao crédito para tocar o seu negócio. Então esses projetos fazem parte dessa retomada da economia. Agora a gente vai focar ainda mais na retomada de fato, no que pode dar de incentivo aos empresários, o que pode dar de incentivo aos micro e pequenos empreendedores, para que eles possam botar o seu negócio para funcionar, para moer, para que possam gerar empregos. Eu acho que essa é a grande meta da gente nesse segundo semestre. Presidente Romerinho Jatobá, chegamos no final do programa, eu vou deixá-lo à vontade para as considerações finais. Queria agradecer, Pedro Paulo, agradecer o convite, participar aqui do Debate da Nova, agradecer a Edmar, jornalista que a cada dia vem recebendo ainda mais, não é, elogios e tendo o seu conceito subir na sociedade, sem um cara muito imparcial, comedido, que analisa bem
nos fatos políticos. Então é um prazer sempre estar debatendo. Agradecer a todos os telespectadores, a quem pôde nos assistir, a quem tem acompanhado nosso trabalho. Quero dizer a todos que a Câmara está de portas abertas. A Câmara do Recife ela é a casa do povo recifense. Então quem tiver alguma sugestão, algum projeto, alguma crítica, que queira conversar com o Poder Legislativo, estamos lá às ordens. Obrigado a todos. Muito bem. Lembrar que este programa já está disponível nas redes sociais, no YouTube, você pode baixar e a qualquer hora do dia, né, você pode acompanhar este programa de hoje, bem como os outros que já tivemos, né, você pode acompanhar todos os programas da TV Nova Nordeste. Amanhã nós vamos falar sobre o papel da igreja como atividade essencial. Você concorda com isso? Né? É o tema de amanhã, começando às 5 da tarde aqui na TV Nova. Na sequência, está chegando o J. Ferreira com o J. Ferreira agora. Né? Logo depois tem o Adeval Barros, 8 da noite, com o programa Jogo Certo. O Adeval Barros e a Fernanda Durão juntos, trazendo tudo sobre o futebol pernambucano que está aí capengando, né, Adeval? Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. E amanhã a gente volta. Um grande abraço a todos e até lá.